Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 24. Cilindro Mestre. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais. A definição de cilindro mestre é o dispositivo destinado a converter a força mecânica em pressão hidráulica. Força mecânica é a força que o motorista, que o piloto, faz aí no pedal de freio, e o cilindro mestre converte essa energia em pressão hidráulica no sistema de freio. Essa é a única modulação, é o único controle que o motorista exerce no sistema de freio. Ele só consegue modular a pressão no sistema. Vamos aos tipos de cilindro mestre. O primeiro tipo aqui é o cilindro mestre de circuito simples. Aqui na imagem a gente tem o conhecido cilindro mestre do Volkswagen Fusca, né? Aqui a gente tem a alimentação do reservatório de fluido de freio, que no Fusca é remoto. Aqui as saídas para o circuito de freio. E aqui é uma representação gráfica que mostra o quê? Você tem um pistão único aqui, onde entra aqui a força exercida no pedal de freio, e comprime aqui o fluido de freio, distribuindo isso aqui em cada furo da extremidade oposta. Esse modelo de cilindro mestre caiu em desuso em 76, numa revisão aí, da FMVSS, de uma norma federal, que é seguida, uma norma que é norte-americana, a gente já falou sobre isso, mas que é seguida no mundo inteiro. Então, depois de 76, já faz bastante tempo, não foi mais permitido o uso de um cilindro mestre simples para carro de produção, devido ao que? Se você tem um vazamento em qualquer uma das rodas, você pode perder o freio em todas as outras, porque a pressão vai vazar toda naquele sistema. Então, essa revisão trouxe a necessidade de um novo tipo de cilindro mestre. O segundo tipo, o circuito duplo, ou cilindro mestre em tandem, também como é conhecido, ele tem dois pistões, um pistão ligado aqui diretamente no pedal e o segundo flutuante, E aqui a gente tem duas câmeras, e a câmera primária e a câmera secundária, que podem ser ligadas de diversas formas, mas possibilitam o quê? Se você tem um vazamento de fluido de freio no circuito cruzado, que é o mais utilizado aí até hoje, quer dizer o quê? Que você pega uma roda dianteira e uma traseira cruzada. No caso, você pegar a dianteira direita, você faz par com a traseira esquerda. E o inverso, Então, se você tiver vazamento em um dos circuitos, você só perde 50% do poder de frenagem. Então, aqui a gente tem as duas câmeras, que cada um tem uma alimentação separada. Aqui, novamente, um exemplo, do Fusca aqui, pós-76, onde a gente tem o cilindro mestre com o reservatório também remoto, Por isso que a gente tem essas espigas aqui para colocar a mangueira. E esse é o padrão utilizado desde então nos veículos de produção, A gente vai aí fazer um parênteses e lembrar que em carro de competição a gente pode utilizar ainda o circuito, o cilindro mestre simples, que a gente chama de dual bar, onde você tem um cilindro mestre simples para dianteira e um cilindro mestre simples para traseira, e um jogo de alavanca onde você modula a pressão de cada eixo, Mas isso é utilizado somente em carro de competição, que o carro de competição tem que seguir essa norma que a gente utiliza em carro de produção. Vamos aqui aos detalhes, do cilindro mestre em tandem, o cilindro mestre de circuito duplo, onde a gente destaca aqui, inicialmente aqui, o item 11, que é um pistão da haste. Aqui está ligado, e aqui é a entrada da força exercida pelo motorista, pelo piloto. Então, inicialmente, você tem um deslocamento só desse pistão, e após parte desse deslocamento, essa mola 9 aqui, uma mola do pistão, comprime, e somente depois esse pistão flutuante começa a comprimir essa segunda mola. Então, o que acontece aqui?
se aumenta a pressão primeiro na câmara primária. Então a gente tem um aumento ligeiro de pressão na câmara primária e só após isso a gente tem um aumento de pressão na câmara secundária. Né? Mas o aumento de pressão ocorre quando o quê? Quando essa gacheta aqui, quando essa vedação 13 aqui, a vedação primária, né, que está aqui, ela tampa o quê? O furo de compensação. Então aqui está a alimentação do fluido. Quando essa gacheta tampa o furo, ela isola essa área do cilindro mestre, né? Do reservatório, que o reservatório está aqui em pressão atmosférica, então ela isola, e essa força aqui faz o quê? A ocorrer o aumento de pressão em todo o sistema de freio, até lá no freio de roda, né? Vamos lembrar que a gente está considerando aqui que o ABS não está em atuação, né? Então a gente tem uma pressão constante aí até o freio de roda. E o mesmo ocorre aqui no circuito secundário, que só começa a subir a pressão quando essa gacheta 13 aqui, a vedação primária, fecha o furo de compensação, o item 5. E aí aumenta a pressão nesse setor, que é o secundário, né? Essa parte, nessa câmara aqui do cilindro mestre, até o freio de roda. E aqui estão os demais itens, né? Você tem o resto das vedações, o 19 aqui, que é a vedação secundária, você tem o anel elástico que segura todo mundo, os outros itens menores aí do cilindro mestre em tandem. Se a gente for considerar um cilindro mestre simples, a gente pode esquecer a partir dessa linha tudo que está para a esquerda, né? Só pensar no que está na direita aqui. A gente tem o mesmo funcionamento aqui, né? Para um cilindro mestre simples, de circuito simples. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.